Olá, prezado colega contabilista, prezado assinante da Fisconet, prezado estudante de contabilidade ou você interessado nessa área tão desafiadora. Bem-vindo a mais um Fisconet Responde. Como você sabe, Fisconet Responde é sempre uma dúvida dos nossos clientes que trazemos aqui a público para discutir essa questão e para esclarecer, porque às vezes a dúvida de um é uma dúvida de muitos. E o Fisconet Responde tem essa ideia de trazer de uma forma clara, simples, objetiva, para que você possa entender essas questões e ficar sempre atualizado. No Fisconet Responde de hoje, nós temos uma questão bem interessante, que são aquelas empresas do Simples Nacional que receberam o termo de exclusão por débito. O que fazer? Como agir se eu recebi um termo de exclusão da minha empresa do Simples Nacional em virtude de débitos? O que eu posso fazer para tentar amenizar, modificar ou sanar esse problema? E nós temos aí um caminho a ser percorrido aí, conforme determina a legislação. Nós podemos ver aí com base, vamos estudar essa questão com base na Lei Complementar número 123, de 2006, com base no Decreto número 70.235 de 72, que vai nos dar aí o suporte para fazer um entendimento geral da questão, certo? Bom, o que pode ocorrer? Eu posso apresentar 4 situações distintas quando eu recebo o termo de exclusão, certo? Então, analisando as situações, nós já vamos poder saber como agir perante esse termo de exclusão. Inclusive, eu tentei elaborar aqui um exemplo com datas que eu acho que fica bem mais fácil, mais simples da gente poder assimilar aí o que são as alternativas que nós vamos ter. Então, vamos supor que a nossa empresa recebeu uma notificação no dia 10 de agosto de 2021, certo? Você pode estar vendo esse vídeo aí a qualquer tempo. As datas vão servir só como referência para que você tenha ideia do funcionamento do processo, ok? Então, vamos supor que nós recebemos a notificação no dia 10 de agosto de 2021. Nós vamos ter um prazo dado aí, dentro dessa notificação, até o dia 9 de setembro de 2021. Então, esse é o nosso prazo fatal que nós teremos para dar uma solução na questão. 9 de setembro de 2021. Então, vamos supor que nós optamos e dentro desse prazo aqui de 30 dias, que é o prazo determinado pela legislação, nós optamos em regularizar os débitos. Então, recebi a notificação, tenho os débitos, eu tenho condição financeira, são débitos talvez que eu nem tivesse conhecimento, é possível que aconteça. Vou regularizar os débitos, vou pagar a minha dívida. Regularizei dentro do prazo, ou seja, até o dia 9 de setembro de 2021, perde o efeito termo, certo? Não vai haver a exclusão nesse caso. Então, o termo ele vai perder o efeito porque eu regularizei o débito dentro do prazo estabelecido pela legislação. Ok? Então, solucionei a questão quando eu faço a minha regularização. Vou continuar no Simples Nacional tranquilamente. Mas não é a minha situação. Eu não tenho condições financeiras de quitar esse débito, ou eu entendo que esses débitos não são devidos, que existe aí uma diferença, uma contestação, algo que se possa fazer para rever esses cálculos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma contestação dos débitos no prazo de 9 de setembro.
Então, eu tenho o mesmo prazo de 30 dias para entrar com o processo na Receita Federal e fazer uma contestação desses débitos. Bom, o que acontece quando eu faço uma contestação? Durante o período em que essa contestação for discutida, até dar uma posição, os débitos ficam suspensos. Então, eu entrei com efeito suspensivo, não vou ter a exclusão do Simples Nacional, certo? Só que o que vai ocorrer? Vamos supor assim sempre a pior hipótese, né? Que é a que nos interessa. Chegou lá no final do processo, nós perdemos esse processo. Então a contestação não foi aceita, os débitos realmente são devidos, o fisco entende que é devido e nós temos que pagar. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou sofrer sim a exclusão, e essa exclusão ela vai ter efeitos a partir de quando? A partir do dia 1º de janeiro de 2022, certo? Então, ela passa a ter efeito a data que seria devida à minha exclusão. Então, 1º de janeiro de 2022. Então, quando se faz uma contestação, tem que se ter consciência que esse efeito suspensivo é um efeito suspensivo durante a contestação, mas que se perder, vai retroagir. Então, tem que estar preparado para esse critério quando entrar com uma contestação. Ok? Bom, mas não foi o caso. Eu não regularizei, ou seja, não paguei, nem entrei com a contestação. O que vai acontecer? Vai acontecer que a partir do dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, a partir do ano seguinte, eu vou estar excluído do Simples Nacional. Tá? Não tem volta, é isso aí mesmo, estou excluído do Simples Nacional. Certo? Mas ainda tem uma quarta hipótese. A quarta hipótese qual é? Se eu regularizar a condição após o dia 9 de setembro, ou seja, do dia 10 de setembro e até o último dia útil de janeiro de 2022, vejam bem, até o último dia útil de janeiro de 2022, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um novo enquadramento no Simples Nacional dentro do prazo, que esse prazo de enquadramento do Simples Nacional, ele vai quando? Dentro do mês de janeiro de 2022. Então, do dia 1º ao último dia útil de janeiro de 2022, eu posso fazer um enquadramento no Simples Nacional novamente, certo? Porque quando eu fizer esse enquadramento no Simples Nacional, o fisco vai verificar se eu tenho alguma pendência. E se eu não tiver nenhuma pendência, por quê? Porque eu regularizei os débitos dentro desse prazo, eu vou ser enquadrado novamente dentro do Simples Nacional. E eu vou ser enquadrado a partir de quando? A partir do dia 1º de janeiro de 2022. Certo? Então, eu consegui regularizar o meu débito e evitei o desenquadramento, porque eu faço um novo enquadramento que começa a vigir exatamente na data em que eu seria excluído. Tá? Então, é uma quarta opção a ser analisada. É muito interessante também. Né? Se quiser um prazo a mais, mas aí tem que ter todo o cuidado de fazer esse novo enquadramento aí dentro do período que é o período para enquadramento no Simples Nacional. Ok? É uma questão um pouco delicada, é uma questão que merece estudo, mas é uma questão que apresenta também várias hipóteses aí para a solução, certo? Então, esperamos que essa explicação tenha sido útil para você, para a sua empresa, para o seu escritório de contabilidade, principalmente, que você pode ter aí clientes nessa condição e você vai precisar passar esse entendimento para os seus clientes e certamente aí assistindo aos vídeos da Fisconet, inscrevendo-se no canal da Fisconet no YouTube, ativando o sininho, você vai receber as notificações, vai receber esse material para a sua atualização e vai ficar aí
sempre por dentro, preparado, atualizado para exercer a sua atividade no dia a dia. Só temos a agradecer, obrigado por participar de mais esse Fisconet Responde e até a próxima quando nos encontramos com mais uma novidade. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.